Aí. Pelo amor de Deus, gente, vocês me lembram, pelo amor de Deus. Me lembra na próxima também. Sofrendo por conta disso, hein? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Tá, na última aula, nós finalizamos aqui o artigo 1143, que tratou do objeto, depois nós falamos também das formalidades e o artigo 1144, isso, né? Trouxemos a ideia do... Falou. Trouxemos a ideia do... Só produzirá efeitos para os terceiros, contra terceiro. Isso, averbado ou inscrição. Isso, beleza. Sabe o que eu vou colocar para vocês aqui? Uma questão bem interessante que eu preparei. No último ponto aí, eu vou deixar esse material disponível. Eu quero que eu vou colocar esse esquema para vocês aqui, ó. Olha aqui. Tá dando para enxergar aí? Sim. Tá. Então veja só, o trespasse, para que tenha efeitos contra terceiros, ele necessita então da averbação junto ao registro à junta comercial, tá? Ao registro público de empresas mercantis, tá? E a sua publicação na imprensa oficial, tá? Que no caso seria o Diário Oficial do Estado. Como macete, vocês podem sempre se utilizar dessa situação aqui, que é muito interessante. Ó, trespasse, tá vendo? A palavra trespasse, no T, você sempre vai lembrar que é terceiro, ou seja, quanto a efeitos quanto a terceiros. Olha que interessante, terceiro. Lá no P de trespasse, você coloca publicado, ou seja, para que tenha efeitos quanto a terceiros, ele precisa ser da publicação, ó. E o A, você se utiliza de averbado na junta comercial. Tá? Isso é um macete muito interessante para que vocês possam lembrar em determinado momento o que você precisa para que o trespasse produza efeitos contra terceiros, tá bom? Pode fazer aí que eu vou deixar vocês copiando aí. Dá um tempinho para vocês copiarem. Beleza? Tranquilo? Posso ir? Peraí, professor. Então tá. É publicação, não tô conseguindo ver o final. Aonde? Tá, averbação, publicação. Ó, terceiro no T. Não, professor, nesse não, do lado esquerdo. Ah, tá. Copia esse daqui, ó, porque esse daqui eu vou deixar disponível para vocês, daí vocês dão uma olhadinha, ó. Averbação, publicação, embaixo imprensa oficial. Tá vendo? Aham, já copiei. Ó. Imprensa, o que tá escrito lá, senhor? Imprensa oficial. Imprensa oficial. Obrigada. De nada. Vamos lá. O professor, o povo do outro grupo tá escutando o link. Oxi, colocou. Foi mandado. Foi mandado no grupo. Não entendi.
Você deixou Estão o link perguntando no... cadê o link, mas É. foi mandado no grupo. Foi mandado no grupo de Link empresário. da aula. O grupo que eu tenho. Eu- O pessoal quer que eu é. coloque no segundo Não, ano. eu já encaminhei, já encaminhei. É porque daí o pessoal colocou o e-mail aqui. Vocês adicionaram os e-mails, daí passou por cima. É, deve ter sido isso. Então tá. Senhores e senhoras, vamos lá. Eu coloquei para vocês também, vocês viram também se a gente não averbar o que acontece, né? Lembra quando eu falei dos efeitos de validade, de existência, validade, existência, validade e efeitos? Falamos isso também, né? Sim. Então tá. Se não verbal, não produz efeitos. Ele é Sim. válido, mas não produz efeitos. Ele é válido, ele existe, ele é válido, mas ele não produz efeitos contra terceiros. Simples, fácil e rápido. O prazo para registro, tá? Ou seja, para quê? Eu estou falando desde o primeiro momento que, para que produza efeitos também contra terceiros, é necessário que esse contrato de trespasse seja levado a registro na junta comercial. E o 1151, parágrafo 1º, dá esse prazo, que é o prazo de 30 dias. Ou seja, se eu assino o ato constitutivo, o contrato de trespasse, por exemplo, no dia 1º desse mês, 1º de maio, certo? 1º de maio, eu tenho até 30 dias para registrá-lo, e se eu registrar durante esses 30 dias, automaticamente os efeitos quanto a terceiros retroagem a data da assinatura do contrato, tá? Vamos colocar aqui? Vou colocar assim, ó. Prazo para registro é de 30 dias a contar da data da assinatura do contrato de trespasse. Havendo o registro dentro desse período, os efeitos quanto a terceiros retroagem a data da assinatura do contrato. Vocês vão ver os efeitos disso aqui e o quanto é importante isso lá na frente quando a gente for tratar do 1146 também, tá bom? Aceita eu aí, prof. Tô entrando aí na sala. Aqui. Beleza? Caso eu venha a assinar em um período além dos 30 dias, veja só, caso o contrato de trespasse seja levado a registro após o período de 30 dias, certo? Os efeitos passam a valer da data que o registro foi realizado. Beleza? Peraí, senhor. Seja levado ou lavrado? Levado. Pode ser levado. Levado. No caso, o próprio código ele fala em averbação, né? Que nada mais é do que o registro. A averbação é um ato de registro, né? Que nós vimos lá na aula do primeiro bimestre. Tranquilo? Sim. Professor, posso voltar um pouquinho, rapidão? Claro. Só isso. Não, só essas duas últimas linhas que eu não vi.
Começou a cachorrada. Professor, e tem algum efeito esse atraso no registro do trespasse? Que já está 30 dias depois da, Não, a do única trespasse, coisa, né? os efeitos Tem nada. contra terceiros, eles passam a valer somente da data da data em que você fez o registro, entendeu? E não volta lá do ato constitutivo. Pode ir, professor. Vamos lá. Esse artigo 1145, deixa eu pegar o Código Civil aqui para vocês também. Ô, professor, Diga. mas então não... É como se não fizesse diferença se fizesse antes da data e após. Assim, Eu entendi porque vai... os efeitos. Você vai ver lá, por exemplo, a questão da reclamação de um terceiro. Ah, tá. É isso que eu pensei. Quando ocorrer a reclamação de um terceiro, tá, com relação a um terceiro, um credor, por exemplo, quanto à venda, a gente vai ver daqui a pouco na questão dos efeitos para pagamento de credores, a responsabilidade de dívida, tá? Daí, automaticamente, se não for feito nesse período de 30 dias, daí você vai ver a incidência desse artigo. Eu vou tratar lá na frente quando a gente for conversar sobre isso. Tá, obrigado. Marca isso, gente, 30 dias, tá? Deixa eu pegar o Código Civil aqui. Vocês estão com o código aí em mãos, né? Sim. 145. Esse 1145 é do prazo do registro ainda, professor? Ou é o 4? Não, aí é o 1144. O 1145 é o que nós vamos entrar agora. Ué, o 3 é o 1151, né? Do registro. Oi? Isso, do registro, isso, desculpa. O 1144 fala da necessidade do registro, tá? O 1144 fala da necessidade do registro e da publicação. O 1145 fala, é o que nós vamos tratar, e o 1151, lá no parágrafo 1º, ele fala o seguinte, ó, os documentos necessários ao registro deverão ser apresentados no prazo de 30 dias, tá? Contados da lavratura dos respectivos atos, tá? Uhum. Ah, esse então já é outro tópico, né, professor? Deixa eu copiar lá, o 4. Não, é o mesmo, é o prazo. Tá ali da venda? Não, esse é agora. Esse é o que nós vamos trabalhar agora, da venda do estabelecimento sem autorização dos credores. Entendeu? Cachorro. Uhum. Ó, então vamos lá, para vocês irem acompanhando. Nós falamos até agora que... Matando os cachorros aí, Domingos. Ai, que demônio. Não sei o que acontece. Professor, essa cachorrada brava aí? É aqui de casa. Então vamos lá. Ó, o estabelecimento comercial, nós vimos até agora que ele é um objeto unitário de venda. E nós vimos que para que ele tenha efeitos contra terceiros, lá no artigo 1144, ele precisa do registro e também ele precisa também da sua publicação. O 1145, ele traz também as questões de produzir efeitos contra terceiros. Além do registro e da publicação, deve seguir também o que está preconizado no artigo 1145, para que a gente possa entender melhor. Tá travando aí para vocês aí também ou não? Ou só aqui? Vou dar uma Oi? olhada Nem tá aqui. bom, tá travando não. E O não. meu tá Tá normal. travado na tela.
O que foi? O José travou pelo jeito, mas foi só ele. Então tá. Então vamos lá. Dá uma leitura para mim, leia para mim o artigo 1145. Olha lá. Se ao alienante, empresário alienante, vão construindo a imagem, tá? Não restarem bens suficientes para solver o seu passivo, tá? Imagine então que o empresário A, ao vender, ele constituiu dívidas enquanto exercia a sua atividade naquele estabelecimento. E se não restarem bens suficientes para solver o seu passivo, a eficácia da alienação do estabelecimento depende do pagamento de todos os credores ou do consentimento destes, de modo expresso ou tácito, em 30 dias a partir da sua notificação. O que o artigo 1151 está dizendo? Tiago, é isso daqui. Primeira situação. Para que a venda, para que a alienação ou venda produza efeitos quanto a terceiros, eu estou falando aqui coloque entre parênteses, havendo credores, tracinho, ou seja, vão acompanhando, ó. Para que a alienação produza, havendo credores. E esses credores que eu estou falando são aqueles credores que foram constituídos pelo empresário que está vendendo esse estabelecimento. Havendo credores, primeira situação, para que haja efeito, é preciso que o empresário alienante ele tenha bens em seu patrimônio, tá? Ele tenha patrimônio suficiente para pagar esses credores. É óbvio que, se ele tem bens suficientes para pagar esses credores, automaticamente esses credores vão aonde? Cobrar essa dívida? Nos bens desse empresário alienante. Então, primeira situação, o empresário alienante precisa possuir bens / patrimônio em seu nome, tá? Se eu tenho a venda do estabelecimento, e eu vou colocar isso daqui a pouco para a gente ver, enxergar melhor. Se eu tenho o empresário A vendendo para o empresário B, tá? Para que essa venda também produza efeitos contra terceiros, e caso o empresário A tenha credores, automaticamente, para que produza efeitos, primeira situação, o empresário A, ele precisa ter patrimônio, tá? Tiago, e se ele não tiver patrimônio? Tá? É onde nós entramos. Elisângela, quando você fala em patrimônio no nome, é na pessoa física dele? Não. Se você falar em empresário individual... Na jurídica da empresa, né? Se você for falar em empresário individual, aí você pode considerar o patrimônio no nome dele, porque todos se comandam, certo? Agora, se você fala em pessoa jurídica, o nome da pessoa do empresário, jurídica. Da pessoa jurídica em si. Tá? Tá. Então tá. Beleza. Um segundo ponto. Se ele não tiver patrimônio, Tiago, aí, senhores, eu tenho duas situações. Vão acompanhando aqui. Se aquele empresário que está vendendo não possui patrimônio, ele deverá pagar a dívida. Bem, se ele pagar a dívida, perfeito.
Ok? Agora, se esse empresário não efetuar o pagamento, para que o contrato de trespasse tenha validade quanto a terceiros, em especial quanto àqueles credores que foram criados, primeiro, precisa do consentimento, precisa pedir benção, precisa pedir autorização, consentimento de todos os credores. Tá? De que forma? Ou expresso por escrito, ou tácita, de forma tácita. E como que é esse consentimento de forma tácita? O empresário, ele encaminha uma notificação solicitando esse consentimento, encaminha a notificação, tá? E o credor se mantém em silêncio pelo período de 30 dias. Ele não se manifesta. Isso daqui é configurado, é caracterizado como um consentimento tácito, tá? Então vamos dar uma lida novamente no artigo 1145. Se o alienante não restarem bens suficientes para solver o seu passivo, a eficácia da alienação do estabelecimento depende do pagamento de todos os credores ou do consentimento desses, de modo expresso ou tácito, em 30 dias a partir da notificação. Quer ver um exemplo bem bacana aqui? Vamos lá. Olha aqui. Estão conseguindo enxergar, né? Beleza? Imagine então aqui, padaria Que Pão, empresário A, tá? Padaria Que Pão, nome fantasia, Empório da Confeitaria, o nome empresarial, a gente vai estudar isso lá na frente. Eu tenho sócio 1, sócio 2, Marcos e Paulo, pessoa jurídica, tá? Imagine que esse empresário A, ele possui o credor 1, 2 e 3. Tranquilo até aqui? Ele vai vender o seu estabelecimento. Olha aqui, ele vai vender o seu estabelecimento mediante um contrato de trespasse, tá? Mediante um contrato de trespasse, para TJ Confeitaria, empresário B. Tá? Sócio Tiago e João, pessoa jurídica também. Acontece que, para que a venda desse estabelecimento, primeiro, precisa alterar a funcionalidade dele, alterar a titularidade. Ocorreu aqui, faço por trespasse, beleza, ok. Para que esse estabelecimento produza efeitos perante esses terceiros, aqui, primeira situação, esse empresário A, ele precisa ter patrimônio suficiente para pagar esses 3 credores. O contrato existe e é válido, ok, possui os elementos do negócio jurídico. O contrato produzirá efeitos quanto a terceiros se o empresário A possuir bens suficientes para pagar as dívidas com seus credores 1, 2 e 3. Aí, diante dessa situação, produz efeitos contra terceiros. Agora, se o empresário A, padaria Que Pão, não possui bens suficientes para quitar essa dívida, veja só, primeira situação, ele precisa pagar esses credores. Ele precisa pagar. E agora, se ele não pagar, não pagando, ele precisa do consentimento desses credores. E como ele consegue esse consentimento? De forma escrita ou tácita? Quem falou? É, Elisângela, mas ele pode alegar, no caso, na prática, que ele precisa do dinheiro para pagar, né? O dinheiro da venda para pagar. Daí, no caso, os credores assinarem autorizando, tudo certo, né? Justamente, não. O que ele precisa é do consentimento.
Isso daqui Aham. é regra do artigo 1145, mas na prática, Elisângela, se você for ver bem, é muito difícil isso acontecer. Credor É. nenhum vai dar consentimento. Entendeu? Veja que eu estou Entendi. falando, Elisângela, e a gente vai ver daqui a pouco, que eu estou falando de produzir efeitos. E eu não estou falando de Sim. responsabilidade de dívida. Tá? Beleza? Mas veja Tá. só. Para que produza efeitos, e agora que vocês vão entender, esse é o X da questão. Para que produza efeitos contra esses credores terceiros aqui, eu preciso, e se não houver bens no empresário A, e se o empresário A não efetuar o pagamento, primeira situação, eu preciso do consentimento desses credores. Eles precisam consentir, me autorizar, permitir que eu venda esse estabelecimento para o empresário B. Caso contrário, não vai produzir efeitos contra eles. E esse consentimento ele tem de ser de forma escrita ou tácita, tá? Escrita, o credor, ele dá uma autorização por escrito, e na tácita, quando notificado pelo empresário, solicitando que ele consinta com essa venda, que ele autorize essa venda, ele, pelo período de 30 dias, não se manifesta, tá? Aí vem a questão e o X da questão. Imagine só que o empresário A, olha lá, o empresário A, ele não possui bens, olha só, se ele não possui bens, ele precisa pagar. E ele não pagou. Se ele não pagou, ele precisa do consentimento. E sequer buscou o consentimento dos credores, tá? Esse negócio jurídico, esse contrato de trespasse, vocês na posição de advogado, como solucionaria esse caso? Primeira situação que eu vou dar para vocês. Vocês entrariam com uma ação pauliana. O que é ação pauliana? Não sei se vocês chegaram a ver ou vocês vão ver. Que você busca a nulidade do negócio jurídico em situações de fraude de credores. Vocês já estudaram isso? Sim, Ação estudamos. pauliana? Por cima, bem por Sabe? cima. Bem por cima. Então tá. Então vamos lá. Vocês buscariam a nulidade desse negócio jurídico? Vocês buscariam a invalidade desse negócio jurídico? Eu quero que vocês desenvolvam esse raciocínio e tentem entender, uma vez que vocês já tiveram aula sobre nulidade, sobre negócio jurídico, considerando totalmente o plano a escada pontiana, existência, validade e efeitos, tá? Produza esse raciocínio e me fale o que vocês buscariam. Vocês não precisam falar para mim o nome da ação nem nada. Tiago, eu vou buscar anular, eu não vou anular, eu vou... Raciocina aí, a gente já está no final da aula e a gente volta na seguinte aula, tá? Para a gente tratar desse assunto. Mas o que vocês, em primeiro momento, fariam nesse sentido? Vocês têm ideia de alguma coisa? Mas se um dos requisitos para o contrato ser válido é essa busca do credor, essa autorização por escrito ou tácita, se isso não ocorrer, automaticamente não fica inválido o contrato? Ou não sei se a palavra é inválido, pelo menos fica... Ele não, ele já começou errado, eu não sei falar. Eu entendi. E aí eu vou pedir para O contrato é válido. Foi feito todo certinho, está na escada pontiana, o negócio jurídico tem validade. Tá. Mas a finalização dele depende da quitação dada pelos credores. Se não tiver a quitação dos credores, ele é anulável. Correto? É isso aí que eu ia falar, anulável. Tem condição de ser anulado. Anulável. Condição de ser anulado, porque não está cumprindo todos os requisitos, isso mesmo. Mas eu entrei com a ação pauliana aí, comprovada já que o cara não vai ter condição de pagar. Você entraria com a ação pauliana? Já é direto, né? É? Ficar enrolando no direito civil outras coisas, porque não tem condição de pagar. Certo.